Acho que meu marido perdeu a cabeça durante a missão. Ele está tentando fazer tudo girar em torno dele enquanto minha filha está no hospital. Essa é uma situação complicada de explicar, então peço desculpas se tudo parece confuso. Estou fazendo isso no celular e meu cérebro está frito agora. Para começar, meu marido, 29 anos, e eu, 23 anos, estamos juntos há 3 anos. Temos uma filha juntos e eu tenho uma de 8 anos de um relacionamento anterior que ele adotou. Meu marido, vamos chamá-lo de Steve, foi destacado recentemente e chegou em casa no começo desta semana. Durante esse destacamento, fui constantemente acusada de traição, mentira, etc. Ele ficou nervoso comigo o tempo todo, constantemente pensava que eu iria deixá-lo, que eu não o queria mais, que eu não precisava dele, etc. Minha filha mais velha, que chamaremos de Emily, tem problemas médicos complexos. Ela é hospitalizada aproximadamente 1 ou 2 vezes por mês e passa a maior parte do tempo no hospital infantil local. Nunca a deixei sozinha enquanto ela estava hospitalizada. Ela foi hospitalizada 2 vezes enquanto ele estava fora, 3 vezes se você contar a hospitalização atual, que começou alguns dias antes de ele voltar para casa. Na primeira vez que ela foi hospitalizada, ele estava constantemente me cobrando sobre tudo. Se eu dormisse antes que ele saísse ou sem avisá-lo, ele ficava chateado comigo no dia seguinte. Se eu tivesse que desligar o telefone porque os médicos chegaram, ou para cuidar das minhas meninas, ele fazia comentários sobre como eu nunca mais liguei para ele ou não preciso mais dele. Aliás, ele estava destacado nos Estados Unidos, não em nenhum lugar no exterior, perigoso ou onde as ligações telefônicas fossem escassas. Eu tinha as 2 crianças aqui comigo e as coisas eram constantes. Tentar garantir que Emily estava bem, prepará-la para cirurgias ou procedimentos, acalmá-la depois que alguém mexia com ela, etc. Depois alimentar o bebê, garantir que ela brincasse, tirasse uma soneca na hora certa, etc. Meu dia já estava tão cheio. É difícil ficar no telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele parecia não entender isso. Eu nunca o traí e nunca terminamos. Então não sei de onde vêm essas inseguranças. Mas a necessidade de segurança constante era mentalmente exaustiva. Ele admitiu duvidar de mim, o que doeu. Ele sabe minha localização, e eu nunca saí do hospital com as crianças aqui. Quando estávamos em casa, fui ao Walmart uma vez. Agora que você já está mais ou menos por dentro, ele chegou em casa no começo desta semana e veio ao hospital para nos ver. As inseguranças não pararam, pelo contrário, elas aumentaram. Ele era um estresse constante aqui. Ele estava frustrado porque não conseguia dormir, estava bravo porque eu não estava demonstrando afeição como ele achava que eu deveria. Ficou bravo com Emily por chorar e ficar agitada constantemente. Ele nunca ficou aqui por mais de 1 hora comigo e com Emily porque o hospital é super estimulante. Era um constante, você não está sendo carinhoso comigo. Parece que você não sentiu minha falta. Acho que você não me ama mais. Ele fez piada quando fiquei brava, me disse que eu estava falando sério demais e que não sabia por que eu estava sendo tão rude. Emily fez uma grande cirurgia na sexta-feira. Enquanto ela estava na cirurgia, tudo que ele conseguia falar era sobre ir comer alguma coisa, e isso realmente me incomodou. Então veio a primeira grande briga desde que ele voltou para casa. Ele tinha estado em casa algumas vezes durante isso e nunca trocou de carro. Ele estava no carro de 2 portas e não conseguiu colocar a cadeirinha do bebê lá. Eu fiquei furiosa. Se ele não voltasse a tempo de pegar o bebê, eu não conseguiria ir até a UTI para ficar com a Emily quando ela acordasse. E ele decidiu que esse era o momento perfeito para dirigir 30 minutos até a casa e pegar um carro diferente. Ele não tinha voltado quando precisei correr para falar com o cirurgião sobre o estado da Emily após a cirurgia. Eu disse a ele que não entendia por que tinha que ser naquele momento. Por que ele não podia ter esperado até ela terminar? Ou ter comido antes da cirurgia? Tem um refeitório aqui no hospital. Por que ele se sentiu incomodado em comer lá? Eu disse a ele que se algo tivesse acontecido com a Emily e ele não estivesse aqui, eu nunca o perdoaria. A cirurgia correu bem, mas ela teve muitos problemas com o oxigênio depois e teve que permanecer sedada por um tempo, recebendo tratamentos e sucção pelo tubo de respiração. Durante tudo isso, eu disse a ele que achava melhor que ele levasse o bebê para casa. Ele estava me estressando por estar ali e, honestamente, o bebê não conseguiria ir para a UTI se tivéssemos que ser transferidas de volta de qualquer maneira. Quando Emily se estabilizou completamente, perguntei se ele poderia me trazer algumas coisas para me manter ocupada enquanto esperávamos o DME chegar ao hospital no fim de semana para decidir sobre suprimento e cuidados para casa.
Aí vem a incompetência armada. Eu disse a ele que precisava dos enfeites na bolsa e que precisava que ele pegasse agulhas de miçangas. Eu faço bordados com enfeites. Ele viu os enfeites 1 milhão de vezes, eu também enviei fotos do que eu precisava da loja. Ele começou a me enviar fotos dos enfeites de pônei que temos para pulseiras. Eu disse a ele, não são os da bolsa. De novo. Ele me ligou pelo FaceTime e me mostrou os enfeites de pônei de novo. Lembre-se, a bolsa de enfeites está bem ao lado dos enfeites de pônei. Ele finalmente consegue os enfeites e continua falando por cima de mim enquanto tento explicar o que preciso. Eu estava tentando dar a ele o benefício da dúvida, talvez ele tenha esquecido quais enfeites. Então eu estava explicando. Ele não quis ouvir, ficou tentando terminar minhas frases e falar por cima de mim. Perguntei a ele qual o tamanho dos enfeites que eu tinha para poder trazer as agulhas exatas que eu precisava para me poupar dos 20 minutos de ligação que teríamos enquanto ele estivesse na loja. Ele disse, pequeno. E isso me irritou. Eu estava farta. Ele sabe que há tamanhos nos enfeites. Parecia de propósito neste momento. Eu disse a ele que precisava ir para não se preocupar com os enfeites. Ele começou a falar alto comigo e a me perguntar por que eu precisava ir embora de repente. Eu disse a ele que estava frustrada e não queria brigar, então precisava desligar o telefone. Ele me disse que não fez nada de errado e que o pequeno foi uma brincadeira. Disse que fui má com ele o tempo todo e que sabe que estou brava com ele. Eu não fui má com ele. Na verdade, expliquei com muita calma que sei que as coisas deveriam ser sobre ele agora. Eu disse que gostaria que ele tivesse tido seu momento de volta para casa e que isso é injusto com ele. Mas que agora é sobre a Emily. Essa conversa foi logo depois do incidente com o carro, durante a cirurgia. Estou brava com ele, mas não queria brigar com ele enquanto minha filha está no hospital. Então, estou pisando em ovos e deixando tudo passar. Simplesmente não aguento mais. Não entendo isso. Meu mundo está desmoronando. Ele não consegue ficar aqui em cima por 1 hora sem gritar com a Emily por ela estar fazendo barulho, ou ficar visivelmente frustrado por estar superestimulado. Mas Deus me livre de demonstrar um pingo de frustração depois de ficar aqui por semanas cuidando dos meus 2 filhos e mimando meu marido. Os enfeites não foram grande coisa, foram só a gota d'água. Estou cansada, estou frustrada, estou magoada. Dói que meu marido acredite de todo o coração que eu faria algo com ele enquanto ele estivesse fora, que eu deixaria meus filhos no hospital para fugir dele. Dói que ele duvide tanto de mim depois de anos tranquilizando-o e fazendo tudo o que posso para ajudar em seus problemas de confiança. Dói que ele tenha escolhido fazer isso quando eu já estou na situação mais estressante que uma mãe poderia enfrentar. O que eu faço? Estou sentada aqui com a Emily, ela está brincando com um pop-it e assistindo carros pela 10ª vez hoje. Preciso agir como se não estivesse machucada e que não houvesse nada de errado. Eu e o Steve também não estamos nos falando agora. Eu disse a ele que não consigo lidar com ele agora, que o atualizaria sobre a Emily, mas que ele é demais para mim, além de tudo mais. Ela só se estabilizou completamente ontem à noite. Eu só preciso de ajuda. Preciso de apoio. Preciso que meu marido pare de tentar fazer tudo acontecer para ele. Olá pessoal, hoje nós ouvimos um relato muito interessante. A autora realmente está passando por muitas dificuldades, e seu marido não melhora a situação. Bom, eu desejo boa sorte para a autora e melhoras para sua filha. Mas e vocês, o que acharam desta história? Tem algum conselho para a autora? Me deixe saber nos comentários. E não se esqueça de apoiar o canal, se inscrevendo, deixando seu like e um comentário. Até a próxima!